Olá, queridos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. Eu sei que muitas são as aflições, né? Mas a Bíblia diz que em todas elas o Senhor nos ajudará. Eu quero, antes de eu deixar um texto, né, da Sagrada Escritura para você, eu quero dar algumas informações, principalmente para os nossos irmãos da IBN Alto Guandu. Nós ainda não estamos com os nossos cultos presenciais, nós estamos ainda, né, vivendo esse momento crítico e quero que vocês fiquem sabendo que o quanto antes for possível, nós estaremos reunidos novamente, né, no nosso templo físico ali no Alto Guandu para celebrarmos juntos o nome do Senhor. Enquanto isso, cada um de nós sabemos, né, o que foi falado para nós até hoje, o que a Bíblia Sagrada nos ensinou até hoje, o que o Espírito Santo de Deus trouxe aos nossos corações até hoje, que nós devemos estar em comunhão uns com os outros, mesmo que nós não estejamos próximos uns dos outros fisicamente, mas nós devemos estar próximos espiritualmente, né, em oração, né, e que você possa estar seguindo essa regra que o Senhor Jesus nos deixou aí, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros, amar mesmo sem estar perto e fazer com que esse tempo passe rápido, né, através da nossa oração, da nossa súplica, que nós possamos vencer essa batalha, essa guerra que está aí sobre a nossa nação, né? Então, quero que você acalme o teu coração, quero que você deposite toda a sua ansiedade no Senhor, para que dias melhores venham rápido para a nossa vida, né, para a nossa cidade, para a nossa nação e para a nossa igreja ali no Alto Guandu. Muito bem, eu quero deixar um texto da Palavra de Deus para você nesse dia, né? E você que pode, né, você que tem condição aí, talvez você não está com a Bíblia na mão, mas você que pode, você que está na sua casa, abre a tua Bíblia, né, a Palavra de Deus que está lá em Atos, no capítulo 2, no verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe, queridos, eu lendo esse texto, eu estudando essa passagem, esses primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, a gente começa a observar, a gente tem uma noção daquilo como que começou a igreja de Jesus, né? Lá atrás, né, o pontapé inicial, o modelo de igreja, a condição que Jesus deixou para que nós, cristãos, né, denominados cristãos, pudéssemos seguir. Eu confesso a vocês que nesse dia, né, no momento em que eu estava orando e lendo esse texto para que eu pudesse ministrar o teu coração através do Espírito Santo de Deus, eu confesso que eu pedi mansidão ao Espírito Santo, eu pedi sabedoria ao Espírito Santo para que eu pudesse falar apenas aquilo que o Senhor quisesse que você ouvisse e não falasse nada de mim. Porque muitas vezes nós, pastores, nós estamos vendo as nossas igrejas num modelo completamente errado, uma discrepância muito grande relacionada ao modelo de igreja que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo queria ou quer que nós sejamos, né? Você vê que no texto que nós lemos, a Bíblia começa a dizer para mim e para você que os cristãos daquela época, os que se convertiam naquela época, eles tinham um costume, eles tinham um protocolo ali, eles tinham uma situação que eles colocavam em prática, que era perseverar, né? Perseverar na doutrina de Jesus. Porque a doutrina dos apóstolos, está dizendo aqui, nada mais é do que a doutrina de Jesus que foi passada para eles, né? E eles também, eles tinham comunhão
no partir do pão e nas orações. Eles havia temor na alma daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas que se convertiam. Havia uma unidade, você percebia uma unidade e não simplesmente uma união. E é nesse ponto que eu quero trazer para você a base dessa ministração nesse dia de hoje. Você sabe qual é a diferença entre união e unidade? Durante muito tempo, eu pensei que união e unidade era a mesma coisa. Mas depois, em um determinado momento, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração que existe uma diferença muito grande. E muitas pessoas vivem, né, achando que é a mesma coisa, achando que a unidade e a união é a mesma coisa. Sabe, queridos, isso que nós lemos aqui poderia ser chamado de unidade. Isso, o temor que eles sentiam, a perseverança que eles tinham na oração, no partir do pão, na condição que eles tinham de estarem juntos ali, aquilo ali sim poderia ser denominado de unidade. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Sabe qual é o problema da nossa igreja, no qual nós fazemos parte hoje? É que nós estamos vivendo em união, achando que estamos em unidade. Deixa eu falar um pouquinho para você aqui. Quantas vezes você chegou num culto, principalmente nós pastores que estamos ali ministrando de frente, né, para a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, né? Então você começa a ministrar muitas vezes uma palavra e logo você vê talvez uma pessoa ou outra ali, né, chorando até, inclusive, na presença do Senhor. E no momento do louvor também você vê muitas pessoas quebrantadas, elas se abraçam, elas oram juntos ali e muitas vezes você pode até ouvir pessoas falando que a outra é muito importante para ela, enfim. Só que logo em seguida, meus queridos, quando termina o culto e cada um vai para sua casa e você começa nos seus afazeres novamente e você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, para a sua faculdade, de repente aquela coisa que você sentiu ali, ela já não faz parte da sua vida mais. Aquele quebrantamento de coração, aquela coisa que você sentiu naquele culto ali, que você chorou, que você abraçou aquela pessoa do seu lado ali e até orou junto com ela ali, sabe? Aquilo ali acaba. Sabe por quê? Porque você está vivendo um momento superficial. Você está vivendo um momento muito pequeno, um momento numa superfície muito rasa. Você não está vivendo uma profundidade do Espírito. Sabe, queridos, muitas pessoas vão na igreja e elas ouvem uma palavra e elas chegam até a comentar com a gente: pastor, que palavra! Só que quando dá na segunda-feira, na terça, na quarta, na semana seguinte, você vê aquela pessoa fazendo completamente o contrário daquilo que foi proposto naquela ministração, que foi apresentado naquela ministração através da palavra de Deus. Então, será que a pessoa viveu aquele momento de emoção, aquele momento de quebrantamento, sabe, aquele momento em que ela foi tocada, mas por que não se deixar ser tocado sempre? Por que não se deixar ser quebrantado sempre? Por quê? Sabe por quê, queridos? É porque nós estamos vivendo a união. A união é isso que eu acabei de falar para você. Você vai na igreja, no templo físico, você abraça o seu irmão, você chora junto com ele, você profetiza sobre a vida dele, você abraça, você faz aquelas coisas ali propícias mesmo de um coração quebrantado. Mas por que depois isso não continua? Porque nós estamos vivendo na superfície. Nós não estamos mergulhando nas águas do Espírito, nós estamos vivendo na superfície. Nós estamos vivendo na superfície. E por que é tão difícil hoje a igreja do Senhor Jesus viver em unidade? Por que é tão difícil, né, você não viver isso que você viveu dentro do templo lá fora na segunda-feira, na terça-feira? Por que é tão difícil você perdoar o seu irmão? Por que é tão fácil você falar mal de uma pessoa, você dar ouvido a uma pessoa que veio trazer uma palavra negativa do seu irmão? Por quê?
Porque nós estamos vivendo em união. Nós não estamos vivendo em unidade. Sabe, queridos, quando os apóstolos, quando a Bíblia diz aqui no verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí deixa eu perguntar para você uma coisa aqui. Você, pastor, talvez na sua igreja seja assim. Você, membro da IBN Alto Guandu. Você, membro de outras igrejas, de outras denominações, porque essa palavra não é só para nós da IBN Alto Guandu. Essa palavra, ela vai ao encontro de todos aqueles necessitados. E aquele que ouvir a palavra, aquele que der lugar para o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Aí eu quero perguntar para você, nesse dia de hoje, como que você acha que está a igreja de Jesus hoje? Como que você acha que está o modelo de igreja hoje? E se eu te perguntar, ou se nós perguntarmos para Jesus, Jesus Cristo, como é que está a sua noiva? Eu tenho medo da resposta de Jesus. Eu fico preocupado com a resposta que Jesus vai nos dar. Sabe, pastores, nós talvez temos até lutado com as nossas limitações, com a nossa pequena força. Sabe, nós temos pregado a palavra, nós temos orado, mas eu quero dizer para você que talvez essa não é a igreja que Jesus esperava que fosse estar hoje no ano de 2020. Talvez essa não é a igreja que Jesus espera vir buscar. Sabe, queridos, é muito duro falar isso, é muito pesado falar isso, porque nem todo mundo está preparado para ouvir certas coisas. Nem todo mundo está preparado para ouvir. Todo mundo está preparado para poder ouvir aquilo que é confortável para ele. As pessoas estão preparadas para ouvir aquilo que te faz bem. Mas quando nós somos confrontados, quando nós somos colocados nos nossos devidos lugares, aí a coisa muda. Aí a gente se esbraveja, a gente se enfurece. Mas, querido, não adianta. Não adianta. Nós estamos vivendo um momento complicado, um momento difícil, um momento em que a igreja do Senhor Jesus está passando por um processo e tem pessoas que acham que não está acontecendo nada. Nós precisamos de entender, queridos, que nós estamos vivendo um tempo diferente de todos os outros tempos que os nossos antepassados viveram. Nós estamos vivendo um momento diferente. A igreja está passando por um processo diferente. Está passando por um processo doloroso. Está passando por um processo doloroso. E eu quero dizer para você, eu sinto muito em falar para você isso. Nós estamos completamente errados da forma que está escrito aqui, desse modelo de igreja que está aqui na Bíblia Sagrada. Esse modelo aqui, nós não estamos conseguindo colocar ele em prática, infelizmente. Sabe por quê, queridos? Nós não estamos conseguindo estar em comunhão uns com os outros. Nós não estamos conseguindo orar uns pelos outros. Nós não estamos conseguindo, amar uns aos outros. Nós não estamos conseguindo temer juntos ali ao Senhor. E outra coisa, nós não estamos tendo nada em comum. Nós não estamos tendo nada em comum. O que mais você vê crente falando de crente, pessoas atacando um ao outro, julgando um ao outro. E eu quero dizer aqui uma coisa para você, queridos. Deus, ele não está procurando acusadores, julgadores, juízes. Deus está procurando adoradores. E existe uma diferença aí. De adoradores para acusadores. No momento certo, o grande juiz irá julgar. Não é eu, não é você, não é fulano, não é beltrano. O grande juiz irá julgar, que é nosso Deus. Ele não está buscando acusadores, ele está buscando adoradores. E tem um detalhe, o adorador
que o adora em espírito e em verdade. Esse é que ele está procurando. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é aquele adorador que vai para o templo, chora, rola no chão, abraça o seu irmão e quando dá na semana seguinte, está lá colocando indiretas para ele, está lá jogando, piadinhas para o seu irmão. Está errado. Me desculpe, está errado. A igreja do Senhor Jesus, o modelo de igreja, está dizendo aqui que nós deveríamos estar vivendo em unidade, com temor a Deus, com respeito ao nosso próximo, com respeito aos nossos líderes, com respeito à nossa sociedade, com respeito ao nosso país, sabe? Vivendo em comum com uns com os outros, em oração, no partir do pão. Não é viver de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito, não é adorar por adorar, é adorar em espírito e em verdade. E você só consegue adorar em espírito e em verdade, meu querido, se você estiver em unidade com a igreja com que você faz parte. Você não pode estar em união, você tem que estar em unidade com a igreja que você faz parte. Você não pode estar em união com Cristo, você tem que estar em unidade com Cristo. Sabe por quê? Se você estiver em unidade, você vai pensar igual ao seu irmão. O seu irmão vai pensar igual a você. Você vai estar em comum acordo um com o outro. Cada um de nós vamos ter temor no Senhor. Nós vamos orar e a nossa oração vai ser respondida no Senhor. Nós vamos pedir a Deus em unidade e o Senhor vai ouvir dos céus e vai derramar sobre nós ricas bênçãos. Ele vai vir e vai sarar essa terra doente. Ele vai sarar esse coração doente. Ele vai sarar, sabe, esse deserto infrutífero. Sabe, queridos, nós precisamos de nos rasgar diante de Deus. Nós precisamos de nos prostrar diante de Deus. Nós precisamos de viver como em Atos dos Apóstolos. Nós precisamos de voltar naquele tempo. Nós precisamos de copiar esse modelo de igreja, essa unidade que eles tinham. É isso que nós estamos precisando, queridos. Restaurar a unidade da igreja. Nós precisamos de restaurar a unidade da igreja. Eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, você que pode. E nós vamos orar. Senhor, Deus querido, nós elevamos o nosso pensamento nessa hora, Deus, ao Senhor. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos atos que têm desabonado a nossa conduta diante do Senhor. Deus querido, eu quero agradecer ao Senhor nesse dia por essa oportunidade de falar um pouco da Tua palavra, Senhor. Vai de encontro a esses corações agora, Deus. Deus querido, que o Senhor possa plantar essa semente, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que essa semente venha germinar e que haja corações quebrantados, que haja mudança de mente, Pai. Nesse período em que nós estamos vivendo, Deus, que o Senhor possa trabalhar no sobrenatural na nossa vida, Senhor. Que nós venhamos a entender todo esse propósito, que nós venhamos a trabalhar na nossa mente, seja trabalhado na nossa mente todo esse projeto, esse propósito do Senhor. Pai. Abre os olhos espirituais da Tua igreja, Deus. Eu sei que o Senhor quis ministrar nessa manhã aos nossos corações que a união é muito pouco para que nós possamos ser igreja. Nós precisamos de ter unidade, Senhor, uns com os outros. Nós precisamos de estar vivendo em comum uns com os outros. Nós não podemos viver na superfície, Senhor. Nós sabemos que nós devemos mergulhar fundo.
nas águas do Espírito para o entendimento vir na nossa mente. Também quero orar por você que está enfermo nessa hora. Você que está passando dificuldade psicológica. Você que está sentindo alguma dor no seu corpo físico. Você que está sentindo dor na sua alma. Coloque o teu pensamento agora direcionado ao Senhor. E o Senhor está derramando um bálsamo de cura, um bálsamo de refrigério nessa hora sobre a nossa vida. Acalma o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a enfrentar essa batalha. Nos ajuda, Senhor, a sermos bênção por onde quer que nós formos passar. Não deixe que o inimigo venha denegrir a nossa estrutura, a nossa imagem, Deus. Nós queremos estar perto de Ti, Deus. Nós queremos estar perto de Ti, Jesus. Nós queremos inalar o Teu perfume, Jesus, através da nossa vida. Nós queremos fazer a diferença, Senhor. Nós não queremos ser simples adoradores. Nós queremos ser adoradores aqueles que adoram em espírito e em verdade, Deus. Pai, vai de encontro aos enfermos e necessitados nessa hora. Assim como eu também, Deus, me coloco debaixo das Tuas mãos poderosas, para que o Senhor venha cumprir todo o propósito sobre minha vida e sobre a vida de cada um que está me ouvindo nessa hora, Senhor. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Eu quero agradecer você, que Deus te abençoe, você e sua família, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor, tá? Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, que Deus derrame sobre sua vida as misericórdias necessárias para que nós possamos enfrentar esse momento tão difícil. Amém? Fique na paz. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém?